para fazer suas palestras aqui num evento que já é tradicional. Mas, dentre todos esses palestrantes, tem um que realmente é especial, porque ele é pioneiro no assunto. Ademar José Gevaert, como ele gosta de ser chamado, né, só pelas iniciais, né, Ademar A. José J. A J. Gevaert, ele é um palestrante de categoria internacional. Já fez mais de 200 viagens para fazer palestras fora do país. Fala fluentemente algumas línguas, especialmente o inglês. Eu digo isso com bastante orgulho para dar mais qualidade, para que vocês observem. É um investigador nato, ele faz pesquisa de campo e tem um extraordinário brilho intelectual até. Não é? É uma mente privilegiada. Então, não há necessidade de apresentar para vocês, porque vocês já conhecem, a maior parte de vocês já conhece o Geva, nós chamamos de Geva, o Gevaert. Mas está ele aqui mais uma vez, eu peço uma calorosa salva de palmas. Beleza. Jenner, eu é que tenho a agradecer esses anos todos de carinho, de amizade, de companheirismo, de respeito ao trabalho que a gente desenvolve, do qual você faz parte importante e todos os membros da revista UFO reconhecem. O que você está fazendo aqui em Araçatuba, e todos os anos eu tenho a alegria de constatar e de confirmar e de falar, quando eu volto para Curitiba e para os outros lugares onde eu vou, o que eu vejo aqui. E eu repito para vocês, caso vocês não tenham lembrado do que eu falei no ano passado e nos anteriores, é o único evento que ocorre em nosso país, eu não conheço em nenhum outro país algo semelhante, em que no mesmo teto se apresentam astrônomos e ufólogos. Tudo bem que para discutir temas diferentes, mas convivendo o mesmo ambiente. Esse é um feito muito grande que você conseguiu. Parabéns, Jenner. E eu estou vendo agora que você tem uma inovação. Mais uma inovação, parece que coordenado pelo Moretti, um grupo do Colégio Salesiano, fazendo um trabalho que só se vê em eventos de ponta por aí, que é a transmissão ao vivo pela internet. Agora, pessoas do mundo inteiro podem entrar no site e assistir o que nós estamos fazendo aqui. O privilégio que vocês têm de assistir todos esses conferencistas que estão se trocando, estão se revezando aqui durante essa semana, hoje está sendo estendido para as pessoas que não podem vir a Araçatuba, pessoas que estão em outras partes do Brasil, no Nordeste, no Sul. Parabéns a esse pessoal do Colégio Salesiano, parabéns, Jenner, parabéns ao Moretti por esse trabalho. Cada vez que eu venho, eu vejo novidades. O ano que vem vai ter mais, né? Vai ter mais. Beleza. Gente, quero pedir desculpa para vocês, porque eu trouxe uma apresentação em espanhol, porque na verdade, até eu ia falar sobre um outro tema, que é sobre UFOs na Amazônia, que é um dos temas que eu me especializei, que eu gosto muito de apresentar. Fiz várias viagens à Amazônia, conheço várias partes da Amazônia, e não para turismo, mas para pesquisa de ocorrências ufológicas, que lá são abundantes. E agora, no mês de abril, a convite do Hotel Ariaú, pela segunda vez, eu fui a uma certa região do arquipélago das Anavilhanas, e fiquei lá 10 dias pesquisando ocorrências ufológicas. Trouxe 20 horas de filmes, de entrevistas com caboclos e mais de 700 fotografias. E, infelizmente, dado ao excesso de trabalho que eu tenho, não consegui juntar isso para fazer a apresentação que eu queria. E iniciar sobre esse trabalho que ia ser aqui. Mas eu prometo fazer isso da próxima vez, no Cosmos do ano que vem, se eu for convidado, e até com algumas novidades mais que estão pintando. Mas trouxe para vocês uma apresentação que eu tenho feito em outros países. Eu apresentei isso aqui na Argentina, no Chile, na Itália, no México, nos Estados Unidos, em alguns outros países aí. Por quê? Eu acho esse um dos temas mais importantes de toda a ufologia, que é a questão do reconhecimento oficial do fenômeno UFO por parte dos governos e das autoridades. Em alguns casos, por pressão da opinião pública e, no Brasil, pressão dos ufólogos, da Comissão Brasileira de Ufólogos, da qual fazemos parte aqui, entre nós, o Jenner e eu.
mas somos em 15 membros em todo o Brasil, de várias entidades ufológicas, que nos reunimos em 2004 para fundar essa entidade, para pedir ao governo que reconhecesse esse fenômeno novo. Nesse caso, houve uma pressão dos ufólogos. Em alguns outros países, há uma pressão da sociedade. E em determinadas nações, não há pressão nenhuma, e os governos dessas nações resolvem reconhecer o fenômeno dos discos voadores. No Brasil, isso chama especial atenção, porque é o nosso país. E o resultado deste trabalho dos ufólogos é inédito. Em nenhum lugar do mundo aconteceu o que aconteceu em nosso país. Os ufólogos se reuniram através da Comissão Brasileira de Ufólogos, CBU, através da revista UFO, fizemos um movimento que eu vou descrever para vocês, e o governo atendeu às nossas reivindicações e passou a liberar documentos oficiais sobre discos voadores no Brasil. Por isso o tema é: OVNIs no Brasil, agora eles são oficiais. Vou apresentar para vocês o que demoraria umas 2 horas, mas nós teremos, acho que 1 hora e alguma coisa, né, Graziela? Então, vamos falar rapidamente sobre isso aí. Muita gente não se dá conta de que a oficialização da existência dos discos voadores partiu do próprio governo. A partir do momento em que o comandante da nossa aeronáutica, o brigadeiro Junichi Saito, simplesmente emitiu uma resolução chamada 551 GC3, que fez a determinação de que, a partir daquele instante, todo e qualquer registro de observação ou de detecção de um disco voador, usando o termo objeto voador não identificado, devesse ser passado ao CONDABRA, Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, e do Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial deve ser enviado para os arquivos nacionais. Eu peço a permissão de vocês rapidamente para trocar de lado, que eu enxergo melhor do lado direito do que do lado esquerdo. Aí, tudo bem aí? Então, a partir disso que aconteceu em agosto do ano passado, em publicação no Diário Oficial da União, nós tivemos aquilo que nós consideramos no Brasil, e hoje está sendo visto em todo o mundo, como o reconhecimento da ufologia. Porque a partir do instante em que uma autoridade, como o comandante da nossa aeronáutica, publica uma resolução como essa no Diário Oficial da Nação, isso é oficial. E sendo oficial, não há mais aquela questão de se perguntar: mas será que existe? Será que esses ufólogos não são loucos? Veja, não são os ufólogos, não é Paulo Aníbal, não é Gênia, não é Jevaer, não é Nelson Granado, não é o Pedro, não é o Wilson, não é o Moretti, não é o Léo, não são os ufólogos mais que estão falando que os discos voadores existem, são reais. É o comandante da aeronáutica do 5º maior país do mundo, PIB emergente, uma das nações mais respeitadas hoje por sua economia. Então a coisa é séria, muito séria. Agora, para que vocês entendam como se chegou a isso, vamos fazer um roteirozinho, para vocês entenderem a participação do governo brasileiro na pesquisa do fenômeno dos discos voadores desde os anos 50. E muito pouca gente tem conhecimento de que a nossa história oficial de envolvimento com os discos voadores vai tão longe. Primeiro, é importante que se fale que nós não estamos aqui nos referindo a alguns casos eventualmente registrados pela Força Aérea Brasileira. Nós estamos falando de um registro sistemático que vem acontecendo desde os anos 50, que tomou corpo nos anos 70, depois nos anos 90. Desde uma certa época, nos anos 80, uma pessoa dentro de uma aeronave, um piloto, tripulação, seja brasileiro, seja estrangeiro, voando no Brasil, que tivesse uma observação de algo não identificado, de um disco voador, essa pessoa tinha a recomendação de preencher um determinado formulário e entregar no aeroporto em que ele descesse. A partir dos anos 80, isso se tornou obrigação. E a partir dos anos 90, milhares de relatórios já preenchidos por pilotos em todas as partes do Brasil, relatando discos voadores no ar,
por esse homem, por determinação desse homem, esses documentos foram finalmente digitalizados. Hoje compõe um banco de dados, que é enorme, embora esse tamanho seja uma estimativa nossa, não seja algo assumido oficialmente pelas autoridades. Eu estimo, baseado nas conversas que tive com vários militares, da ativa ou não, inclusive com a entrevista que fiz com esse homem, por quem tenho grande admiração, que é o brigadeiro José Carlos Pereira, que esteve aqui no ano passado, que nos presenteou com uma palestra excelente sobre a detecção no Brasil, o sistema de defesa aérea. Todo esse conjunto de fontes nos leva a estimar que o número de ocorrências ufológicas em nosso país, registradas oficialmente, passa da casa de 10 mil, podendo chegar à casa dos 20 mil. É um banco de dados enorme, Pedro. Nós precisamos a senha para entrar nesse banco de dados, porque nós vamos fazer o levantamento de ocorrências que nunca chegaram ao conhecimento do público. Coisa extremamente séria. Mas, muito bem, como é que nós chegamos a pedir ao governo que fizesse a abertura dos seus papéis, que revelasse os seus segredos? E já vamos chegar a dizer qual é o tanto de segredo que foi revelado, para que vocês tenham uma noção bem realista de que a coisa é muito bacana, mas não é tão bacana quanto a gente gostaria. Primeiro, nós montamos uma estratégia. Nós sabíamos perfeitamente bem que não fazia sentido chegar para o governo e falar: ei, abre os arquivos aí, nós queremos saber o que vocês estão escondendo. Não é isso. Nós tínhamos que agir com inteligência. Então, nós bolamos uma estratégia. A estratégia foi, primeiro, a fundação da Comissão Brasileira de Ufólogos, um grupo de ufólogos de várias entidades, que se juntaram e iniciaram aquilo que é chamado a campanha UFOS, Liberdade de Informação, Já. Essa campanha começou em 2004 e é um pedido, um abaixo-assinado ao governo para que abra seus arquivos. Essa fase, a fase 1 da campanha, foi chamada de Manifesto UFO Brasileiro, emitido em 2004 e que em 2005 já era vitorioso. Nós juntamos nada menos do que 70 mil assinaturas de pessoas que, lendo a revista UFO ou entrando no nosso site, concordaram com os termos. Os discos voadores são reais, o governo sabe disso, é necessário que haja um esclarecimento à nação. Puro e simples. Alguém aqui tem alguma dúvida sobre esses 3 passos básicos? Primeiro, os UFOs existem. São reais. Segundo, o governo sabe. Claro, se até nós sabemos, né, Jenner? 3, se eles existem e o governo sabe, o governo deve essa explicação à nação. Ponto final. Curto e grosso. Puro e simples. Certo? Quando nós fizemos essa primeira fase do manifesto, nós, então, obtivemos a receptividade da Força Aérea Brasileira, que nos convidou para um bate-papo, pela primeira vez, histórico em Brasília. E lá fomos nós, no dia 20 de maio de 2005. Pela primeira vez, um grupo de ufólogos do Brasil é recebido pelos militares da Força Aérea Brasileira. Foi um feito, foi um marco, foi um milestone, alguma coisa muito importante. E nos foram apresentados alguns documentos. Só que nós ficamos insatisfeitos com, apesar de honrados, mas ficamos pouco satisfeitos, até, na verdade, insatisfeitos com o volume de informações que nos foram apresentadas. E pior, nós só pudemos naquela ocasião, olhar os documentos. Não foi nos dada a chance de fazer cópia e nem foi liberado nenhum documento oficial para a população, que é o que nós queremos. Nós não queremos documentos para nós. Cada vez que um documento veio a público, ele ia para o site da UFO com um anúncio gigantesco para todo mundo. Todo mundo podia ir lá, como vocês podem ir, e baixar documentos, e estão lá. 160 megabytes, melhor, 160 megabytes de páginas de documentos da Força Aérea Brasileira. Então, sentindo que era pouco o resultado, nós implementamos a fase 2, que era o expediente OVNI brasileiro, o dossiê UFO Brasil, que era uma coisa um pouco mais contundente, uma parte do nosso movimento mais firme, com a implementação da Lei Federal número 11.111, que foi substituída agora por uma outra lei, e está vindo uma terceira lei, que é a Lei de Acesso Geral à Informação,
para esclarecer isso tudo, para liberar os documentos. Porém, claro, algumas raposas velhas da República estão segurando esse processo, porque não querem que a população saiba de certos segredos. São eles, Collor e Sarney, principalmente. Impressionante, né? Continuamos no terceiro mundo, a julgar por esse tipo de atitude de nossos parlamentares, senadores. Tá? E quando nós fizemos essa segunda fase, nós, então, conseguimos do governo que fossem liberados papéis em quantidade. Isso aconteceu. Agora, em 2011, o comandante da Comissão Brasileira de Ufólogos atual, eu fui o fundador e fui o presidente até fevereiro do ano passado, hoje é o nosso amigo Fernando Ramalho, que é geógrafo, que já fez palestras aqui, que é funcionário concursado da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional. Ele está conduzindo a terceira fase, que é a iniciativa OVNI brasileira, que vai usar todos os dispositivos legais necessários para que nós obtenhamos aqueles documentos que ainda não foram liberados pelo governo nessa leva. Mas, seja como for, com esse trabalho que nós fizemos, nós conseguimos, ineditamente no nosso país, que pilhas de documentos fossem entregues à população. E eu repito, não a nós, os ufólogos da revista UFO, mas à população, porque eles foram mandados ao Arquivo Nacional. Primeiro foram entregues os documentos dos anos 50, depois dos anos 60, depois dos anos 70, 80. No ano passado nós tivemos os anos 90, dos anos 2000, e então essa regulamentação pelo Comandante da Aeronáutica, dando por encerrada a abertura, dizendo que todos os documentos já haviam sido entregues por década, nos arquivos nacionais, estando disponíveis à nação, e que, a partir daquele instante, voltando ao primeiro slide, todos os casos registrados daquele ponto em diante estariam à disposição da população no Arquivo Nacional. Há várias tecnicalidades que nos fazem ver que há uma insuficiência normativa nessa resolução. Por exemplo, a resolução determina que, abrindo um parêntese rapidinho, que nós estamos apertados de tempo, a resolução determina que, por exemplo, um piloto da ATAM, que esteja indo de São Paulo para Manaus, com 200 pessoas a bordo, se for seguido por um disco voador, ele deve fazer um relato, esse relato deve ser entregue no aeroporto onde ele pousar, esse relato vai ser levado ao Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, em Brasília, e de lá esse relato vai ser colocado à disposição no Arquivo Nacional, que é uma espécie de biblioteca pública nacional, à disposição de todo mundo. Bacana, né? Muito bacana. Mas não é bem assim. Eu gostaria de saber, por exemplo, se nesse processo muito democrático, a Força Aérea Brasileira vai abrir mão do seu direito de investigar o fato de uma aeronave com 200 pessoas a bordo ter sido seguida de perto por uma nave extraterrestre. Vai abrir mão do seu direito, ou pior ainda, vai abdicar, vai se omitir do seu dever de investigar aquele fato, até por questões de segurança nacional? Então, isso ainda não ficou claro. É evidente, portanto, que foi uma medida tomada com uma certa rapidez e que não teve, infelizmente ainda, o condão de levar a comunidade ufológica brasileira a aceitar como plena, total, completa a abertura brasileira. Mas para que vocês tenham uma ideia mais funda, mais do que funda, profunda, do relacionamento da sociedade brasileira, não só do seu governo e dos seus militares, mas da sociedade brasileira que foram no UFO, eu preparei um timeline que começa aqui em 1947 e vai até os anos presentes, em que eu mostro a vocês alguns dos nossos principais casos, umas gotas no oceano de muitos casos, mas nós nunca teríamos tempo para apresentá-los. Mas aí uns 15 casos, aproximadamente, em que houve forte envolvimento militar, para que vocês vejam que as nossas autoridades têm tomado conhecimento desta questão desde a mais tenra idade, e não poderia ser diferente, porque é algo que é afeito à segurança nacional. Nós estamos falando de observações de naves pilotadas por inteligências mais adiantadas, que vêm de outros planetas,
e que se coloca em cima de uma base aérea aqui na Terra, em cima de um aeroporto, como, por exemplo, Galeão, que interfere nas telecomunicações, interfere nas transmissões de energia, enfim, esses discos voadores eles causam várias perturbações, sem contar que são intrusões. Tecnicamente são intrusões. Se um piloto do Paraguai errar a rota e entrar no Brasil com a sua aeronave sem se identificar, ele é um intruso. Hoje nós temos uma lei do abate, nós podemos, em tese, derrubar aquele avião. Porque houve uma intrusão do espaço aéreo nacional, que não pode acontecer, legalmente é reprovável, pelas leis internacionais. E os discos voadores, que pintam e bordam, entra e sai do Brasil, grandes coisas, né? Nós não temos exatamente uma grande preocupação com a segurança nacional, até porque nós não temos inimigos. Mas, por exemplo, um país como os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, a França, o Irã, Israel, Japão, Coreia do Sul, que também são invadidos por discos voadores o tempo inteiro. Estão entendendo que o buraco é mais embaixo? Estão entendendo que a coisa é mais séria? E, por isso, naturalmente, os governos, sem ter as respostas todas que precisariam ter para tomar uma posição diferente, eles ainda se mantêm em silêncio, com apenas alguns furando o bloqueio. Em alguns com maior intensidade, em outros com menor intensidade. Mas são hoje coisa de que 30, 40 países do mundo que já admitem oficialmente que nós estamos sendo visitados por outras inteligências. E o Brasil, se interpretarmos dessa forma aquela resolução, é um deles. Na América do Sul, nós ainda temos o Uruguai, ainda temos o Chile, o Peru, o Equador, a Argentina, que nós sabemos, países que já reconheceram a questão ufológica. E há muitos outros. Até o Vaticano já reconheceu. A coisa é muito séria. E os governos estão se dando conta de que não é mais possível conter essa informação. Então, estão se vendo obrigados a divulgar. Um dos primeiros casos importantes do Brasil, amigos, se deu justamente quando começou a era moderna dos discos voadores, em 1957, que é o famoso caso do Joseph Higgins, que estava numa propriedade bem no centro geográfico do Paraná, na colônia Goiobang, com um grupo de trabalhadores, quando viu uma nave descer. Daquela nave saíram seres. 3 deles tiveram contato com o José Higgins. Esse é um dos casos mais importantes da história da ufologia brasileira. E aconteceu em 1957, atraindo atenção desde então para a questão ufológica dos nossos militares. O José Higgins era um agrimensor, estava fazendo um trabalho de agrimensura no campo. Os peões que estavam com ele fugiram de medo da nave. Ele ficou, corajosamente. E foi conversar com os caras. E os caras, numa certa hora, desenharam no chão 7 círculos concêntricos, apontaram para o centro e falaram a palavra álamo. Os índios americanos usam muito essa palavra para designar o Sol. Eles apontaram para o centro e apontaram para o Sol e falaram álamo. E apontaram para a 7ª órbita, apontaram para si mesmos e para a nave e falaram orc, com essa fonética. A 7ª órbita, se isso aqui for um desenho do sistema solar, seria qual? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Seriam eles de Urano? O fato é que, depois disso, Joseph Higgins tentou sair daquela situação, mas os caras seguraram ele e chamaram ele para ir meio que na marra para dentro da nave. E ele foi esperto. Ele tirou a carteira do bolso, mostrou a fotografia da mulher e falou, posso ir buscar ela para ir com a gente? E os ETs falaram, pode. E ele vazou e não voltou mais. Brasileiro! Tá? Gente, depois disso, a questão dos discos voadores só esquentou no Brasil. Como, por exemplo, com declarações feitas pelo general Gervásio Duncan. Isso em outubro de 1954, na base aérea de Canoas. Hoje, base aérea de Gravataí. Aliás, naquela época, base aérea de Gravataí. Hoje, base aérea de Canoas, na Grande Porto Alegre. Um caso de uma revoada de discos voadores em todo o Brasil, mas principalmente no Sul, principalmente sobre a base aérea, então, de Gravataí, hoje de Canoas.
em que esse senhor, que era o chefe do Estado-Maior da Força Aérea Brasileira, disse, numa conferência de imprensa, que não há dúvida de que se está observando um fenômeno incomum e que agora já está sendo detectado pelos sistemas de radar da nação. Os militares estão atentos a esse fato e manterão uma investigação e informação ao público. Isso foi em 1954. Muito pouca gente tem ideia de que há tantos anos atrás já havia uma autoridade como essa fazendo uma declaração desse porte. Mas havia. E há muito mais, como vocês vão ver. Ok? Alguns dias depois, ainda em 1954, agora em novembro, esse senhor, que pode ser considerado um dos pais da ufologia brasileira, o coronel da aeronáutica João Adil de Oliveira, depois general de brigada, portanto, hoje brigadeiro seria, né? Esse homem era um iluminado. Ele tinha uma visão muito à frente de seu tempo. E já em 1944, sabia o que se passava em todo o mundo a respeito da questão ufológica. Naquela época não havia internet. E uma carta para os Estados Unidos tinha que ir de navio ou de avião e demorava 15 dias para chegar. Mais 15 para ser respondida, mais 15 para voltar. Mesmo assim, ele mantinha correspondência com militares e ufólogos civis do planeta inteiro. E sabia muito bem o que estava se passando. E um dia reuniu pessoas, celebridades da sociedade carioca, com militares e com imprensa, e fez uma declaração seríssima num lugar que é o meio mais importante do militarismo brasileiro, a Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro. E disse que os OVNIs são um assunto sério, inclusive no Brasil. As principais nações do mundo já reconhecem sua natureza extraterrestre. E os militares brasileiros devem iniciar investigações imediatamente. Aqui no nosso timeline, isso aconteceu em 1954. Tem mais. Então, vocês estão vendo que desde aquela época, no Brasil, já havia uma pesquisa intensa do fenômeno UFO. Imaginem vocês que a França, que é considerado o primeiro país a ter reconhecido os discos voadores, só fez isso 22 anos depois. Quando o ministro da Defesa, Maurice Galop, a pedido do presidente, então presidente François Giscard d'Estaing, foi em rede nacional televisão para dizer que os discos voadores realmente existiam e que tinham uma natureza externa ao planeta Terra. Desde então, a França é considerado o país a ter primeiro feito essas declarações. Por isso eu faço questão de levar essa palestra em inglês, em italiano, em espanhol, a todos os países que eu visito para fazer palestras, para mostrar lá fora que foi o Brasil, e nenhum outro antes, o Brasil, em 1954, a se posicionar favoravelmente à natureza extraterrestre do fenômeno UFO. Isso é muito sério. Não é bairrismo, gente. Isso, pelo contrário, é responsabilidade. Nós, as gerações seguintes de ufólogos desse país, que temos o privilégio de contar com o apoio de alguns segmentos das Forças Armadas, especialmente da Aeronáutica, nós temos uma responsabilidade imensa no nosso trabalho. Não é brincadeira, não. Fazer ufologia pode ser divertido para muita gente e, de fato, tem que ser uma coisa agradável, mas é, sobretudo, algo de extrema responsabilidade, de extrema seriedade. Muito bem. Seguindo o nosso timeline, vamos para um outro episódio que também contou com a participação e conhecimento das nossas Forças Armadas, que se deu em 16 de julho de 1956. 5 décadas e tanto atrás. Foi quando um professor universitário e advogado, que depois viria a ser juiz de direito, o Dr. João de Freitas Guimarães, teve um contato com uma nave extraterrestre no litoral de São Paulo, aqui, no litoral do estado de vocês, precisamente na cidade de São Vicente, ou São Sebastião? São Sebastião, né? Fala, Nelson! Muito bem, seja onde for, esse homem foi em São Vicente. Esse homem saiu de São Paulo para fazer o seu trabalho, e encontrando uma situação em que ele tinha que esperar, ele fez a sua refeição e foi caminhar pela praia. Sentou-se na praia e quando ele olhou para o mar,
depois de alguns minutos sentado, viu umas bolhas saindo e um objeto saindo dentro do mar, que veio para a praia e pousou, e dele saíram 3 seres. Esse homem pensou, devem ser americanos, e perguntou em inglês se tinha algum problema, de onde estavam vindo, o que queriam. Não ouviu resposta. Perguntou então em espanhol, e em francês, em italiano, em outras línguas, pois ele tinha conhecimento de várias. E não ouviu resposta em nenhuma língua. Mas, de repente, ele ouviu na sua mente um convite para que fosse a bordo da nave. Não uma abdução à força, mas um convite. E foi. E deu uma volta de alguma coisa perto de 1 hora. A ele pareceu que primeiro eles mergulharam na água, depois saíram e foram até o espaço exterior, e então ele foi devolvido. Essa história é fascinante e está na edição UFO número 175, que eu acho que eu tenho aí. É a história do Dr. João de Freitas Guimarães, numa repesquisa feita pelo professor Mário Nogueira Rangel, um dos autores de ufologia do Brasil. Ele é dito, o Dr. João de Freitas Guimarães, hoje falecido, o nome dele foi usado para batizar um fórum trabalhista da Praia Grande. Ele é dito ser o primeiro brasileiro do espaço. Queria ter falado com o Marcos Pontes. Marcos Pontes não foi o primeiro. Foi o Dr. João de Freitas Guimarães. Tem a história dele aí. E, novamente, houve a participação da aeronáutica no acompanhamento desse caso. E, alguns anos depois, em 1957, claro, um dos casos mais importantes da ufologia mundial, e o primeiro do seu gênero, um caso de relacionamento sexual interracial. Esse homem, o Antônio Vilas Boas, que depois viria também a ser um advogado, no sul de Minas, não muito longe daqui, em São Francisco de Sales. Aliás, vocês são os privilegiados, vocês estão perto dessa ponta que faz aqui o estado de São Paulo, na sua divisa com Minas, na sua divisa com Mato Grosso do Sul. Essa região, daqui para frente, Riolândia, Votuporanga, Jales, tanto do lado de cá, quanto do lado de lá em Minas, e nós temos São Francisco de Sales, Iturama. Essa é uma das regiões mais quentes do Brasil para a ocorrência de discos voadores. É ou não é, Jenner? Jenner saiu, não está assistindo minha palestra. Dá um cartão amarelo para ele aí, tá? Não tem explicação. Se fosse de nave, ainda podia. Gente, quando aconteceu o incidente de Riolândia, em 2008, que o Jenner pesquisou, que o pessoal do INAP pesquisou, e que eu também vim de Mato Grosso do Sul para pesquisar, 2 viagens feitas, 1.500 km cada viagem, pudemos conversar com testemunhas das fazendas próximas àquela onde se sucedeu o fato, que, sabendo que a gente estava ali e pesquisava isso, vinham conversar com a gente. Gente humilde do campo, que vinha falar, eu também vi um troço aí, hein? Era uma coisa assim, assim, assada, achando que não ia ter muita importância, e de repente a pessoa descrevia um fenômeno enorme, que ele viu, que a mulher viu, que os filhos viram, que os avós viram. Casos e mais casos, e mais casos, e mais casos. E não se esquecer que do lado de lá do rio, e com certeza do lado de cá também, mas do lado de lá já são conhecidos vários casos de abdução. Em Iturama, por exemplo, uma família inteira foi levada no ano 2000, dentro de um fusquinha. Então, essa região aqui, para vocês que querem iniciar a sua pesquisa ufológica, essa região é um prato cheio. A começar por Buritama, onde o pau come aqui, ó. Buritama. Tem alguém de Buritama aqui? Não tem ninguém de Buritama? Buritama é um ponto quente de ufologia. Lins também. Lins, Bauru, Botucatu, Sorocaba, todo o interior do estado, como eu já vou falar. Isso na opinião não só dos ufólogos, mas da própria Força Aérea Brasileira. Muito bem, o Vilas Boas foi levado para bordo da nave, e lá tiraram a roupa dele, passaram um líquido nele, e ele acabou se vendo na constrangedora situação de ter que se relacionar com uma mulher de outro planeta. É brincadeira ou constrangedora, mas não foi para ele uma experiência agradável. A mulher tinha uma beleza exótica, para dizer, ela não era exatamente muito bonita. Mas o problema não era esse. O problema é que aquela mulher, porque a beleza está dentro, né, gente? Por favor, né? Dá licença, né? A beleza está dentro. Nós não estamos olhando aqui os predicados corporais, estamos olhando o coração.
certo? Mas ele não pôde ver o coração, só o corpo. E a moça tinha mau hálito, a moça tinha um aspecto assim, que quando ela falava parecia um uivado de cão. Além do que, a própria circunstância era muito bizarra, mas ele não sabe como ele acabou tendo relação com ela. Eu pesquisei outros casos assim. Nós temos um caso de uma pessoa que teve relação sexual com extraterrestre aqui na cidade de Mirassol. Não está longe, né? Mirassol está uns 200 quilômetros. Inclusive, esse rapaz teve uma filha com a mulher com quem ele se relacionou. E ele foi visitado novamente pelos mesmos seres inúmeras vezes. Há um livro escrito sobre isso. E um ufólogo, Ney Matiel Pires, fez um trabalho extenso de investigação. Eu pesquisei, tive a sorte de pesquisar um caso quando eu ainda tinha 18 anos, portanto, há pouco mais de 20 anos atrás, aqui em Maringá, no Paraná, onde eu morei. E é um caso excepcional em que também um casal de irmãos, uma dupla de irmãos foi levado para bordo de uma nave, e o mais velho de 19 anos, o Jocelyn de Matos, foi levado a ter uma relação sexual com uma extraterrestre. Esses casos acontecem e não são ficção científica. Para ele, para o Jocelino, foi uma experiência também traumática. E o trauma só se foi com hipnose regressiva. Fato que esse é um dos casos mais sérios que levou um ufólogo pioneiro na época, um inglês chamado Gordon Creighton, que foi depois editor da revista Fly Saucer Review, a falar que é o mais espantoso de todos. E, de fato, é. O Brasil inaugurou praticamente tudo na área da ufologia. Todos os grandes casos, em qualquer segmento, o Brasil tem melhores. O Brasil tem os primeiros. O Brasil tem mais. Não é bairrismo, é constatação. E eu conheço, lá fora, ufólogos que falam a mesma coisa. Pá, mas o Brasil é o país para se fazer ufologia. É mesmo. E quem conhece a Amazônia, em especial, sabe que lá a coisa é ainda mais complexa, o buraco é ainda mais embaixo. Seguindo no nosso timeline, um outro caso de extrema importância que aconteceu em janeiro de 1958, que hoje está sendo objeto de muita denúncia, muita crítica infundada, porque é um caso absolutamente sério, o caso ocorrido no Ano Geográfico Internacional, na Ilha da Trindade, a 1.100 quilômetros da costa do Espírito Santo, tendo como testemunhas quase três dúzias de militares e alguns civis da Marinha Brasileira, que viram o fenômeno se manifestar na ilha. Aí são três posições do UFO, e um fotógrafo a bordo, Almiro Baraúna, acabou tendo a sorte de fazer várias fotografias desse fenômeno. As fotos, na ocasião, chegaram ao conhecimento até mesmo do presidente Juscelino Kubitschek. Ele não foi o primeiro e não seria o último presidente a ter interesse pessoal pela questão dos discos voadores. Há vários outros. Muito bem. Ao longo dos anos 60, é até difícil citar casos em especial, porque eles são muitos. E todos eles tiveram o acompanhamento, de uma certa forma, dos militares da Força Aérea Brasileira. Até porque essa é uma função dos militares da Força Aérea Brasileira e de outros militares. Em tese, entre aspas, proteger o espaço aéreo territorial brasileiro. Isso significa acompanhar qualquer fenômeno incomum que se manifeste aqui em cima. Isso tem que ser observado. Não pode ser assim. Então, uma nave aparece em cima de, por exemplo, Araçatuba, aqui na Praça Central. Fica ali. E aí, ninguém faz nada? A gente sabe que não é um helicóptero, não é um balão, não é um fenômeno meteorológico, é uma nave grande, de grandes proporções, a 100 metros do chão, ali em cima da praça. Ninguém faz nada? É evidente que tem que ser feito alguma coisa. As autoridades estão aí para isso. E quando elas não fazem, os ufólogos fazem. E nos anos 60, nós tivemos um número crescente de ocorrências ufológicas, ano após ano, após ano, após ano. O que levou o Brasil a uma tomada de posição seríssima com relação ao fenômeno. E isso se deu em 1969, no mês de março. Amigos, 1969 é o mesmo ano em que nos Estados Unidos se desenvolveu o Projeto Livro Azul, que foi uma palhaçada, que foi uma tentativa desmoralizada
e desmoralizante para quem conduziu, de tentar negar a realidade do fenômeno UFO. O governo americano investiu uma quantidade grande de receita, de verba, para fazer um grupo de catedráticos tentarem, de forma forçosa, ridícula, provar que os discos voadores não existem, que não representam nenhuma ameaça. Enquanto lá a política era essa, no Brasil, esses dois homens, o brigadeiro José Vaz da Silva e o comandado dele, o coronel Gilberto Zani, estabeleceram no 4º Comando Aéreo Regional, em Cambuci, São Paulo, ali, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, CIOANI, que tinha um regulamento, um estatuto, um modo de funcionamento, cartilhas, e tinha membros, integrantes, civis e militares em todo o Brasil. Era uma estrutura como hoje não há gênero em nenhuma instituição oficial de pesquisas ufológicas da atualidade, não há nada semelhante ao que havia no Brasil em 1969. Você vê, no Uruguai há uma entidade de pesquisa ufológica oficial desde 1979, ativa até hoje. Eu estive lá em novembro, entrevistei o comandante. É uma salinha, é uma estruturazinha, muito menor do que era isso aí. O Chile tem também um centro de estudo de fenômenos aéreos inusuais, que pertence à diretoria de aviação civil do Chile. Também estive fazendo palestra para... Você conheceu o general Ricardo Bermudes, Rodrigo Fuenzalida, que é consultor, Rodrigo Bravo e vários outros nomes. É uma instituição muito limitada, mas com resultados expressivos. Mas nada se compara ao que era essa instituição da Força Aérea Brasileira em 1969. E nós temos um militar entre nós, ufólogo e militar, que é o Coronel Celente, que vocês conhecem, que já esteve fazendo palestra aqui no ano retrasado, cujo sonho, e eu acho que esse homem vai acabar realizando esse sonho, se Deus ouvir, é reabrir o CIOANI em termos modernos. O Brasil iria dar um show no planeta Terra em matéria de pesquisa ufológica. Agora, quais são os resultados do CIOANI? Nós já sabemos faz tempo, porém, foi a partir da abertura de documentos conseguida pelos ufólogos, da Comissão Brasileira de Ufólogos, através da revista UFO, que nós tivemos uma ideia da real dimensão da coisa, de que resultados o CIOANI teve. Eles emitiram boletins em que estava descrito até mesmo o organograma da instituição. A gente não tem tempo de detalhar, vocês podem entrar no site da UFO e ver tudo isso lá. Tá? O organograma era complexo, os procedimentos eram bem acurados, a coisa era séria, os boletins eram bem minuciosos na descrição de ocorrências de fenômenos registrados em todo o Brasil. Porém, voltando àquela história, aqui no interior de São Paulo era onde eles prestavam mais atenção, os militares da Força Aérea Brasileira. Lins, Bauru, Botucatu, Sorocaba, Araçatuba, Jales, em Riolândia, Presidente Prudente, Ourinhos, só para citar algumas das cidades, são muitas outras, eu teria que fazer um esforço para lembrar, por onde a Força Aérea Brasileira pesquisou oficialmente discos voadores. Olha aí, algumas páginas dos documentos liberados, repito, vão ao site da UFO, vocês vão ter tudo isso aí para vocês lá, de grátis. Alguns dos casos dão conta até de objetos voadores estruturados, discos voadores, alguns pousados, objetos com características incomuns. Tudo isso aqui preenchido por militares. Expresso para conhecimento de outros militares, num documento oficial. Coisa séria. Vejam lá. Até caso de UFOs pousados. Tá? E mais. Casos de UFOs com tripulantes. Gente, se isso aqui partisse de um ufólogo civil, como nós, cuja investigação é composta, entre outras coisas, de ir ao campo, conversar com a testemunha, ouvir o que ela tem a dizer, fazer um desenho do que ela viu, fazer um relatório, apresentar para a comunidade. Esse é o nosso trabalho.
Se isso tivesse partido de um ufólogo como nós, tudo bacana, né? Normal. Mas não, isso partiu de ufólogos militares, principalmente no estado de São Paulo, que compareciam aos locais de avistamento, de pouso, fardados, com soldo pago pela nação. Era o verdadeiro Arquivo X, funcionando em nosso país em 1969. Imaginem. Isso está declassificado. Vocês, claro, estão vendo um erro aqui, porque isso aqui está em espanhol, né? Está faltando um S aí. Está desclassificado, foi liberado. Mas mais do que isso, nós chegamos a ter acesso através de um ufólogo civil que recebeu isso de um militar e, infelizmente, não compartilhou essa informação com os outros ufólogos por 10 longos anos, até que recebeu uma pressão e finalmente compartilhou. Nós chegamos a ter conhecimento dos desenhos em aquarela colorida, feita pelos militares da Força Aérea Brasileira, dos casos que eles investigaram. Imaginem vocês, olha lá. E esses são desenhos, eu repito, não foram feitos por ufólogos civis, Jenner. Isso foi feito por ufólogo militar, nos anos 60, 70, 71, 72. UFOs pousados, UFOs grandes, com portinha, com tripulantes. Imaginem vocês, essas informações estão liberadas. Quando eu apresento isso lá fora, os da tese falam, pô, mas como é que vocês conseguiram isso no Brasil? Porque vai tentar fazer algo parecido com isso nos Estados Unidos. Não sai. Nem ouvem os americanos. Olha que tem sido feitas várias tentativas, algumas coisas muito sérias. Aí. Se a gente tivesse tempo, eu me prolongaria nisso. Tentativas fortes dos ufólogos americanos, que são muito sérios, na sua tentativa de fazer o governo reconhecer a questão ufológica. Mas o governo passa longe. Barack Obama, que na verdade é um fantoche, é um personagem, ele não manda nada. Né? Essas pessoas passam longe de uma possível, remota, quem sabe um dia, liberdade de informação sobre os discos. Nos Estados Unidos, jamais. Por quê? Por que os Estados Unidos vai fazer isso? Se os Estados Unidos contam com tantos outros países ao longo do mundo, ao redor do mundo, que podem fazer isso para eles. Eu vou ser específico e mais rápido. E essa é a minha nova tese, Mr. Jenner, que é o seguinte. Os Estados Unidos estão por trás das aberturas ufológicas individuais de vários países. Noruega, Suécia, Inglaterra, parceiro histórico em toda a questão militar dos Estados Unidos, Argentina, Chile, México, Equador, Itália, países que fizeram iniciativas de abertura. Direta e indiretamente, os Estados Unidos estão por trás dessas tentativas de abertura ou dessas aberturas efetivas. E vendo os resultados do que aconteceu naquelas nações como um tubo de ensaio. Por isso é que as aberturas são diferentes nos diferentes países. Deveriam ser mais semelhantes, até porque os militares, num nível muito superior ao da política, têm um contato permanente entre si, que é para garantir que haja uma ordem no planeta. Porque, por exemplo, o presidente Chaves pode quebrar o pau com o Lula amanhã. Hoje eles são amiguinhos, né? Mas amanhã eles podem quebrar o pau e declarar guerra um para o outro. Tudo bem, eles podem até falar isso, mas os militares venezuelanos e brasileiros têm um contato entre si, como tem com outros militares de outra nação, porque tem que se manter a ordem no nível da disciplina, no nível militar. Os políticos podem quebrar o pau, mas os militares têm os pés no chão firmes. Então, eles trocam figurinhas em nível mundial do que está acontecendo a respeito dos discos voadores. E por que diferentes formas de se manifestar a respeito dessa questão, se esses militares têm todas as mesmas informações? Porque há procedimentos diferentes nas várias nações, além, evidentemente, das pressões sociais e de imprensa sofridas. Mas a minha tese, e eu vou fundamentar mais ainda, é de que, estando por trás, direta e indiretamente, dessas aberturas, os Estados Unidos se beneficiam da observação dos resultados, para ver como a sociedade reage, num determinado país, à liberação de documentos ou de revelações ufológicas. Infelizmente, eu devo concordar que deve estar sendo bem desanimador. Por quê? Vou tomar como exemplo o Brasil, onde a iniciativa de o governo abrir documentos não foi uma iniciativa do governo, mas sim o resultado de uma pressão
da sociedade através dos ufólogos. Gente, a sociedade não tomou conhecimento desse fato. Passou batido. Passou batido. E em várias nações do mundo, aonde houve abertura de documentos, também passou batido. A exceção da Inglaterra, onde houve um burburinho maior, lá se liberou com uma coisa perto de 50 mil páginas. Na França, onde se liberou 100 e tantas mil páginas, uma montoeira a mais, se comparado com o Brasil, que liberou 5 mil, na França nem se fala, não há congresso de ufologia. Os ufólogos lá estão mais mortos que vivos, como em vários países europeus. Na Alemanha, não tem ufologia na Alemanha. Na Bélgica está morta faz tempo. Entende? Espanha, tem uma espécie de ufologia diferente lá. Mas há outros países não há nada. Polônia. Então, entendam que a abertura está se dando, mas ela ainda é muito parcial. E já vocês vão entender um pouco mais sobre isso também. Pelo outro lado, o lado da quantidade de documentos liberados. Muito bem. Depois daquela iniciativa portentosa de se investigar discos voadores oficialmente no Brasil, através do CIOANI, nos anos 60 e 70, lá para julho de 1975, começou a ser formatada na mente de alguns militares da Amazônia, em especial de Belém, a necessidade de se investigar esses fatos, ocorrências ufológicas, com mais seriedade. Porque, a partir de julho de 75, um fenômeno começou a se manifestar com muita intensidade em certas áreas do litoral fluvial do Pará, a não mais do que 100 quilômetros de distância de Belém, portanto, quase dentro da área metropolitana. Eram fenômenos que foram chamados de chupa-chupa, que atacavam as pessoas e que, portanto, exigiam uma reação das autoridades mais contundente, não eram meras observações. As pessoas eram atacadas. Ao longo de 76, foram centenas de casos de pessoas atacadas por raios de luz e que se queimavam. Algumas pessoas vieram a óbito, 4 delas que nós sabemos vieram a óbito. Muito bem, esse fenômeno, que foi chamado de chupa-chupa ou de luz vampira, ele tinha um formato, mais ou menos assim, uma luz que aparecia no céu, que emitia um feixe, como um raio laser, que podia se ver propagando, diferente disso aqui, que você só vê onde ele toca. Você não vê a propagação dele, né? A menos que a gente tenha fumaça aqui. Nesse caso, o fenômeno era visível, o raio era visível. Eu me lembro que o general Uchoa, um dos nossos grandes ufólogos, e general, e reitor universitário em Brasília, ele falava muito dessas luzes, que ele chamava de luzes sólidas, que é uma das características mais desconcertantes do fenômeno UFO para a ciência. Luz que faz curva. Raio de luz que faz curva. Esse fenômeno foi visto por ele e por muitas outras pessoas durante vigílias ocorridas nos anos 70 e 80, lá próximo de Brasília, lá em Alexânia. Coisa séria. Pois em Belém do Pará, na região do Salgado, principalmente, recentemente visitada pelo Paulo Aníbal, nós tivemos um fenômeno que, na descrição das testemunhas, atestado pelos militares, tinha esse formato. As pessoas davam o nome de chupa-chupa, porque a luz atingia, sugava o sangue, e as pessoas caíam desmaiadas por minutos, horas, até dias, e nunca mais recobravam. Eu encontrei testemunhas, muitas testemunhas, especialmente na Ilha de Colares, que eu já encontrei várias vezes, em várias viagens que eu fiz para lá, elas falam, continua muito mal, seu Jovair, nunca mais consegui ter a energia de volta que eu tinha. Dá até dó. Os caras não conseguem trabalhar, não conseguem fazer nada, se arrastam praticamente. Eles tiveram a sua energia vital sugada em 1977, 78, 76, e nunca recobraram essa energia. Por isso que o fenômeno é chamado de chupa-chupa. E ele era uma lata de cerveja em tamanho grande, como aquela que nós estamos pensando em beber depois disso aqui, nessa noite de calor. Se eu estivesse em Curitiba, eu não iria, porque lá está 9 graus hoje, ou 8, ou 7, lá é imprevisível, e nublado, não tem jeito. Mas estando em Araçatuba, vamos tomar aquela cervejinha hoje, né, Jaime? Gêner. Então, essa lata de cerveja gigante, com uma janela, com uma dupla de carinhas, e o raio de luz saindo por baixo. Isso aí deixou a aeronáutica brasileira bem agitada, a ponto de ser estabelecido
em decorrência do acúmulo de casos, uma investigação que recebeu o nome de Operação Prato, sobre a qual a gente já falou inúmeras vezes. Não vamos entrar em detalhes, exceto que ela foi uma determinação desse homem, tá? O brigadeiro Protásio de Oliveira, que é nome de rua em Belém do Pará, percebeu isso, Paulo? Nome de rua, um homem adorado pela população de toda a Amazônia, um militar que era um homem acima, à frente do seu tempo. Ele determinou a esse outro militar, que também era extremamente inteligente, o Irangê Holanda, que comandasse um grupo de 30 homens, aproximadamente 2 a 3 dúzias, 30, chegando até mais do que isso, do primeiro Comando Aéreo Regional de Belém do Pará, e fossem para os locais atingidos pelo fenômeno investigá-lo. E essa foi uma operação militar de investigação do fenômeno UFO de seríssimas consequências. Foi oficial, Nadir. Aconteceu dentro do nosso território, com soldados cujo soldo era pago pelos brasileiros, para fazer uma investigação oficial de um fenômeno UFO que ali assumiu consequências seríssimas. E parte integrante nesse processo está uma civil. A Velaide Cecim Carvalho, minha amigona, tatuada, mas é uma mulher seríssima, foi secretária de saúde do município de Belém, professora universitária, médica, e com 24 para 25 anos, seu primeiro emprego foi ser a médica, depois de formada, recém-formada, da unidade sanitária de Colares, onde as vítimas eram atendidas, as vítimas do chupa-chupa eram atendidas. E essa mulher sabe das coisas. Com 24 a 25 anos, ela teve um insight de levantar ou manter, iniciar, de quem não tinha, um registro histórico do seu estado de saúde, para comparar nos anos seguintes, para ver se houve alteração de saúde no quadro clínico das pessoas que foram atacadas. E descobriu, comprovadamente, que as pessoas estavam certas ao dizer que seu sangue era extraído, que elas então desenvolviam um quadro anêmico, porque o quadro anêmico foi detectado nos exames que essa senhora fez. Ela acompanhou mais de 1000 pessoas que foram atacadas, 4 sendo levadas a óbito, 3 dos quais ela própria acompanhou. E a Operação Prato resultou em 2.000 páginas de documentos oficiais, compilados pelos militares da Força Aérea Brasileira, que o nosso processo de abertura, forçado pelos ufólogos brasileiros, resultou em 400 delas liberadas. 400. Recentemente, a pedido da revista UFO, nosso amigo Gustavo Moretti analisou todos os papéis que estavam uma bagunça, porque foram liberados em várias fases, junto àqueles que foram vazados, que apareceram, os documentos, e conseguiu colocar em ordem aqueles documentos. E hoje nós temos uma sequência lógica, está no site da UFO, uma sequência lógica para acompanhar e saber como se desenvolveu o trabalho dos militares. Porém, infelizmente, Moretti, a gente só pôde analisar algumas centenas de páginas. É pouco, porque nós sabemos que 2.000 foram produzidas. O governo ainda não liberou 1.600. Cadê? E mais, tá? Vejam lá o que essas páginas contêm, algumas delas. Desenhos, croquis detalhados da manifestação de discos voadores, desenho das naves, mapas, descrições feitas por militares dos fenômenos, tal como foi desenhado e vocês viram agora. Vejam lá. O fenômeno da luz sólida, que fazia curva. Fenômenos como o B-2, aviões em delta, aeronaves com asas em delta, sobre a Amazônia. Inclusive fotografias. Vejam lá. Casos de quase colisão com aeronaves, como ocorreu ao piloto Pinon. Ocorrência de pouso de aeronave. Tudo isso está nos documentos. Esses documentos estão disponíveis de grátis no site da revista UFO, ufo.com.br. Vão lá e baixem. E analisem vocês mesmos. E vão poder ver o trabalho feito pelo Moretti, que classificou essas páginas todas, coisas que ninguém tinha feito antes. Moretti, tem mais umas 5.000 páginas para você analisar lá, tá? Que são as outras liberadas. Muito bem, amigos. Esse material, ou pelo menos as 400 páginas, estão liberadas.
Mais um feito da ufologia brasileira. Mas queremos as outras 1.600. Ninguém aqui vai parar de cutucar lá. Tá? Vejam algumas fotos. E nós sabemos que mais de 500 foram feitas. No entanto, cerca de 200 foram liberadas. Estão nos arquivos nacionais, estão no site da UFO. Algumas fotos de objetos grandiosos. Isso foi foto de UFO feita por militares, no cumprimento do seu trabalho militar. Estamos certos sobre isso? Estão entendendo? Não é a foto que alguém chega assim, ô Geva, olha essa fotografia de esquadrão que eu fiz lá na minha fazenda, cara. Não, não é isso. São militares com equipamentos de última geração, o que havia na época, indo no meio do mato, para a função de documentar o fenômeno, realmente tendo conseguido fazê-lo. Então, nós estamos diante de registros oficiais da manifestação de discos voadores na Amazônia. E esse material, ou pelo menos parte dele, está liberado. Agora, e as 16 horas de filmes? As 16 horas de filme, que junto com as 2.000 páginas de documentos, que junto com as 500 fotografias, também foram feitos pelos militares. 16 horas de filmes em Super 8 e Super 16 milímetros. Não eram vídeos, não havia naquela época. Cadê esse material? Pois nem 1 minuto desses filmes foi liberado. Ao contrário de algumas centenas de páginas e fotos, nem 1 minuto dos documentos, dos filmes foi liberado. E aí surge uma questão, e a questão é, a Operação Prato, nós sabemos, entre aspas, sabemos hoje que ela foi fechada, também entre aspas, sabemos que ela foi fechada em dezembro de 1977. Começou em setembro, terminou em dezembro. Antes dela começar, houve uma pré-Operação Prato, com a participação de homens da Aeronáutica e do SNI, na tentativa de determinar se o que estava acontecendo ali era uma infiltração comunista, alguma coisa assim. E a partir da constatação de que não era, e que era um fenômeno extraterrestre, que houve, então, a determinação de se começar a Operação Prato para documentar o fenômeno extraterrestre. E entre os objetivos da Operação Prato estava o principal deles, estabelecer contato com as inteligências por trás do fenômeno. Isso me foi dito pelo Irangê Holanda, está gravado, está no DVD UFOs na Amazônia que eu tenho aí. Ora, se um dos objetivos da Operação Prato, o mais importante, era estabelecer um contato direto com as inteligências que operavam aquelas naves, tendo o contato ocorrido, como é que a Operação Prato foi encerrada? O Wilson tem uma loja aqui, e ele põe na cabeça que ele vai abrir uma filial em Botucatu. Trabalha 2 anos seguidos. Quando ele consegue finalmente chegar a botar a loja dele lá, ele desiste? Ué, mas o objetivo não era aquele. O objetivo da Operação Prato não era estabelecer contato com as inteligências por trás do fenômeno? Esse contato aconteceu? Aconteceu, Wilson. Aconteceu e aconteceu seriamente. O Irangê Holanda teve, pessoalmente, um contato, junto com um dos seus homens, com os seres, as mentes, os cérebros, por trás da manifestação do fenômeno. E foi justamente isso que, entre aspas, levou ao fechamento da Operação Prato. Isso aconteceu em meados de dezembro de 1977, quando ele estava no Rio Guajará-Mirim, num barco de alumínio, já voltando para o acampamento onde estavam os outros militares do outro lado da ilha, é longe, e ele viu encostar no chão uma nave de 100 metros de comprimento, um charutão, de cuja parte superior, ao abrir uma portinha, desceu uma criatura com essa fisionomia. Veio flutuando e ficou na altura do campo de visão do militar, dos militares. Não houve contato telepático, não houve conversa, não houve nada, houve só troca de olhares. E o ser voltou, mais uma vez, para dentro da nave, levitando, flutuando. A nave acendeu e foi embora. Quando o Irangê, como parte da sua rotina como comandante da Operação Prato, foi levar essa informação para o seu superior, o brigadeiro do Protásio Oliveira, ele tinha que semanalmente reportar ao brigadeiro os fatos ocorridos, fotos novas, eventos novos, situações novas. Excitadíssimo, quando ele teve essa experiência, ele foi ter com o brigadeiro Protásio Oliveira, primeiro comandante regional. Falou: brigadeiro, nós tivemos finalmente a confirmação, tivemos o contato com os seres.
O brigadeiro, apesar de ser tudo aquilo que eu falei a vocês, um homem à frente do seu tempo, mandou que fosse encerrada a Operação Prato imediatamente. Capitão, o Irangê era capitão naquela época, intendente, traga seus homens, traga seus documentos, seus equipamentos, entregue tudo. Encerre a Operação Prato e não comente mais com isso com ninguém e nem deixe que seus homens comentem. Isso, claro, depois de ele consultar seus superiores em Brasília. E a Operação Prato assim foi encerrada. A partir do momento que houve um grande acontecimento, um primeiro contato oficial de que se tem conhecimento numa nação, entre militares dessa nação, militares representando não só a nação, mas a espécie humana, com uma outra espécie. Aconteceu isso na Amazônia e determinou-se o fechamento da Operação Prato. É? Aqui, ó. Eu não acredito. Você acredita, Jânio? Imagina. E nós tínhamos a confirmação, lembra, no ano retrasado, com um certo militar, amigo nosso, lá em Curitiba, quando ele, tá bom, vou confirmar. A Operação Prato não acabou. A parte conhecida da Operação Prato acabou, que era conduzida pelo Irangê Holanda, que não era exatamente muito secreta, porque acontecia numa área urbana, embora de demografia, de densidade demográfica muito pequena, que é ali a Ilha de Colares. Mas a imprensa tinha conhecimento do que estava acontecendo, etc. E tal. A imprensa estava sendo de butuca. Então, era uma coisa muito pública, não podia continuar assim. Então, fechou-se a Operação Prato, ou esse formato de Operação Prato, e teve início uma outra fase da Operação Prato, muito mais secreta, muito mais séria, e sob comando de militares norte-americanos. E quando eu pedi especificamente essa confirmação para aquela nossa fonte, ele falou, mas é claro, né, Gevaer? Naquela época, se não fosse pelos americanos, nós não teríamos gasolina para voar nossos aviões, não tinha nem pneu para os nossos aviões. Eles mandavam, desmandavam tudo aqui. Eles pediram e tiveram acesso ao comando do que virou a Operação Prato. Essa é a espinha de peixe na minha garganta. Assim como eu consegui levantar quase tudo sobre a Operação Prato, nesses 20 anos de trabalho com isso, tendo sido o cara escolhido pelo Irangê Holanda, o capitão, para a revelação de tudo isso aí, ele me chamou para ir a Cabo Frio, onde ele estava aposentado em 97, me deu esse depoimento durante horas e horas e horas. Está ali gravado, no DVD UFOs na Amazônia. Um pedacinho, pelo menos, né? Umas 2 horas. Eu ainda irei levantar, se Deus me permitir, e se eu tiver o merecimento, levantar essa segunda parte da Operação Prato, que é muito mais secreta. Nem Prato era mais chamada, essa segunda parte. Isso tem que ser do conhecimento da nação. Antes disso, queremos as 16 horas de filmes, as 1.600 páginas, as 300 fotos, que não foram liberadas. Tá? Vamos agora... Estamos no horário? Mais 1 minuto? Mais 1 hora? Mais 1 hora? Ok. Vamos falar rapidamente, então, de alguns outros casos importantes que aconteceram no Brasil, que também despertaram a ação dos nossos militares. Um deles é um caso acontecido em 1982, em fevereiro de 82, com o comandante Gerson Maciel de Brito, que a bordo de um Boeing 727 da VASP, já não existe mais a companhia, de Fortaleza para São Paulo, foi seguido por um disco voador por 2 horas e alguma coisa, com 151 passageiros a bordo, entre eles o antigo presidente da CNBB, Dom Ivo Loscheider, e o irmão, Aloysio Loscheider também. Os únicos 2 a bordo que se recusaram a ver o disco voador que seguiu, e com quem esse homem conseguiu estabelecer telepatia, confirmado pelo Sindacta. Toda a movimentação no espaço aéreo brasileiro, envolvendo aquela aeronave da VASP e um UFO, que fazia manobras ao redor do avião, tinha sido registrada pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Portanto, com o conhecimento das nossas autoridades. Apenas algumas semanas depois, aonde eu morei por 28 anos, em Campo Grande, aconteceu, aliás, por causa desse fato, que eu fui morar lá, eu era de Maringá, aconteceu um fato sensacional, que também contou com a observação e acompanhamento dos nossos militares, que foi o caso do estádio Morenão de Campo Grande, que está dentro de uma universidade federal. 23.500 pessoas assistiam um jogo, Operário, Local e Vasco, dando 2-0 para o Operário,
um jogo que foi roubado pela máfia da loteria esportiva naquela época, nós levantamos até isso. E todas essas pessoas, na primeira metade do primeiro tempo, os primeiros 15, 20 minutos, viram um charutão passar por sobre o estádio, tão baixo, que quem estava nas arquibancadas mais altas de um lado ou de outro, praticamente viram um objeto de frente. Isso foi detectado pelos radares. Esse mesmo fenômeno se manifestou em toda essa área clareada aqui. Aqui está Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Assunção. Nós tivemos casos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Nós tivemos casos aqui. Tivemos casos em Araçatuba. Tivemos casos em Regente Feijó. Tivemos casos aqui aqui para frente, para cá de Três Lagoas, Andradina. Tivemos casos em Presidente Prudente, Presidente Epitácio. Toda essa região aqui, assim como também em Maringá, no Paraná, onde eu morava. Isso foi um sábado à noite, sábado quente. Meu professor de cálculo 1 da faculdade, que me gozava doidado sobre isso, pô, vai ser um louco mexer com disco voador, não sei o quê. Ele me ligou naquela noite, e falou, eu estou vendo um troço aqui em cima da minha casa. Ele estava aguando a grama, ele tinha acabado de plantar uma grama, e não podia aguar de dia, que estava muito quente, era março. Ele estava aguando à noite, para não morrer a grama, toda noite ele aguava, quando ele viu aquele fenômeno passar. Passou em mais de 300 cidades contidas nessa região. Eu pude investigar pessoalmente numas 100 e tanto. E volta e meia, quando eu vou a algum lugar, eu descubro mais algum caso em uma cidade nova. Não conheço na história da ufologia mundial nenhum caso tão expressivo como esse. E também contou com a participação, o acompanhamento dos nossos militares. E lá a nave se foi. Gostou dos efeitos, Jenner? Capuchei, viu? Bacana, né? Olha, cai coisa do céu, o disco voador voa. Porque a coisa é real, tempo real. Olha aqui. Logo depois, ainda em março de 82, a coisa foi feia, hein? Aí, no mês de março, nós tivemos, na base aérea de Anápolis, próximo da capital federal, perseguição de discos voadores, feitas por militares, em jatos da Força Aérea Brasileira. Claro, como é que você vai perseguir um disco voador? De bicicleta não dá, tem que ser de jato, né? E nem o jato dá conta. E aqui estão os registros da detecção de radar do fenômeno observado, de onde para onde o UFO ia, as aeronaves, os jatos atrás, relatórios e mais relatórios. Isso apareceu entre os documentos da década de 80 liberados pelo governo, graças à campanha que fizeram os ufólogos civis. Uma campanha premiada, que hoje está sendo copiada na Argentina, está sendo copiada na África do Sul, em vários países do mundo, que aqui deu certo. Tomara que lá também dê. Conhecimento não é só para nós, é para todo mundo. Está aí, liberado. E, claro, chegamos na fantástica noite, a noite oficial dos UFOs do Brasil, 19 de maio de 1986. Isso é sério. Foi quando uma esquadrilha de nada menos do que 21 objetos voadores não identificados esféricos, de 100 metros de diâmetro, praticamente entupiram o espaço aéreo sobre São Paulo, São José dos Campos, Goiânia, parte de Brasília, parte de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e estiveram ali envolvidos no fenômeno, além do coronel Osiris Silva, ou então ministro da Aeronáutica, falecido, brigadeiro Otávio Moreira Lima, que deu uma declaração pública sobre o fenômeno no dia seguinte, dizendo: o Brasil registrou um fenômeno impressionante na noite de ontem. Nossos caças saíram para perseguir tantos objetos assim, assim, assado, e vamos pesquisar o fenômeno e vamos apresentar um relatório à nação em 30 dias. Como aquelas famosas promessas, esse relatório nunca apareceu. Nunca apareceu. Eu entrevistei ele e entrevistei, na ocasião, o comandante do 4º Comando Aéreo Regional, que depois foi ministro também, Sócrates Monteiro. Sócrates Monteiro fez revelações impressionantes em 2009, quando eu entrevistei no Rio, a respeito desse fenômeno. Ele foi um dos homens por trás do despachamento das aeronaves para perseguir os discos voadores. Coisa séria. Infelizmente, a gente não tem muito tempo para falar sobre isso, porque só esse tema aqui é uma palestra de 3 horas. É excepcional o que aconteceu. 21 discos voadores de 100 metros de diâmetro, tamanho de uma quadra urbana.
esféricos, em cima do Rio, São Paulo, ora perseguindo e ora sendo perseguidos pelos aviões da Força Aérea Brasileira. Ou melhor, ao contrário, ora sendo perseguidos, cansando dessa brincadeira, passando a perseguir os aviões da Força Aérea Brasileira. E o ministro, então, deu essa declaração de que haveria um relatório oficial. Por isso que o caso é chamado a Noite Oficial dos UFOs no Brasil. O relatório, no entanto, vocês viram que piscou o UFO ali, né? Nunca apareceu. Até que, nos documentos liberados da década de 80, veio o tal relatório prometido e nunca entregue pelos militares. O governo finalmente entregou um relatório de 8, 9 páginas, assinado pelo brigadeiro José Cavalcante, de Albuquerque, em que se declara textualmente a materialidade do fenômeno. Aqui estão 4 páginas dele, sendo que, no item número 3 das conclusões finais, está a confirmação derradeira. E é dito que é a conclusão deste Comando Brasileiro de Defesa Aeroespacial, CONDABRA, que os objetos voadores observados eram sólidos e estava sob controle de algum tipo de inteligência por sua capacidade de perseguir os jatos de informação. Os objetos eram sólidos, comandados por uma inteligência. Estavam perseguindo os jatos de informação. Tanto os jatos quanto eles interagiram de vários modos. Esse foi, provavelmente, um dos momentos mais sérios da ufologia mundial. E aconteceu no Brasil. A Operação Prato, outro momento especial. Caso Vilas Boas, outro. Caso Morenão, outro. Caso Varginha, outro. Cara, o Brasil contribuiu com muito do que se sabe hoje no planeta sobre a existência e a ação aqui em nosso meio de outras espécies cósmicas. O Brasil está por tudo. E os militares sabem de tudo. Está aqui a grande confirmação. E esse é outro documento liberado para vocês. E aí, claro, tem o caso Varginha, que aconteceu em 20 de janeiro de 1996. Porém, como já foi apresentado para vocês em ocasiões anteriores, inclusive por um dos principais pesquisadores do caso, o Marco Antônio Petit, coordenador da revista UFO, nós vamos passar rapidamente por ele. Aqui apenas dizer que foram capturadas pelo menos 2, mas podendo chegar a mais criaturas, no dia 20 de janeiro de 96, na cidade mineira de Varginha, num procedimento que durou o dia inteiro do sábado, daquele dia 20 de janeiro, em que, naquela noite, esse homem que estava em casa, foi, como muitos outros que estavam em casa, estavam de licença, chamados para também atuar no caso, na tentativa de localização e captura das criaturas. E esse homem, 21 dias depois, tendo sido o homem que naquela noite capturou a segunda criatura, viva, mas já quase morta, 21 dias depois, esse homem faleceu de infecção generalizada pelo corpo. Ele foi acometido por bactérias que atacam a gente todos os dias, mas nós temos defesas imunológicas que nos protegem delas. Ou compramos um antibiótico e então passamos a ter as defesas. As defesas desse homem foram desligadas e ele faleceu. Com um detalhe: a esposa dele estava grávida de 5 meses, de gêmeas. As meninas não conheceram o pai. Isso foi em 96. Nós estamos em 2011. As meninas estão com 15 anos. 2 adolescentes mineiras, de Varginha, que nunca conheceram o seu pai. O seu pai, um militar, Marco Eli Xerezi, que gozava de plena saúde, com 23 anos, que não estava nem trabalhando naquele dia, estava de licença em casa, foi chamado para trabalhar de urgência, morreu após o contato com uma criatura extraplanetária. Aí, o Exército se fechou para esse caso. Claro, o Exército se fechou. O Exército, ao invés da Força Aérea, nesse caso, foi quem esteve à frente das investigações e das operações. Se fechou completamente. Porque não sabia que resposta dar à sociedade. Negou de todas as formas. E nós pressionamos o Exército de todas as formas para que entregasse documentos que confirmassem o caso. E eles ainda estão devendo esses documentos. Porém, um deles, em setembro do ano passado, veio a público. O Gêner tem uma cópia. Se vocês quiserem ler, procure o Gêner. O Gêner tem essa cópia, mas também tem no site da revista UFO as 300 e tantas páginas do inquérito policial militar apurado
na ocasião, instaurado para apurar, na ocasião, os fatos relativos ao caso Varginha. Que, no entanto, as partes principais que se refeririam às criaturas capturadas, aos seres capturados, etc. e tal, não estão contidos nesse documento. Mas, mais uma vez, um documento desclassificado ou liberado. E aí chegamos ao ponto final da nossa palestra, em que nós perguntamos, você está falando tanto em abertura, mas em cada caso você fala que foi liberado isso, e isso foi retido. Foi liberado aquilo, e aquilo mais foi retido. Que abertura é essa? Gente, é uma abertura positiva, importante, significativa, os governos estão reconhecendo, isso é um passo importante. Mas, como todas as grandes decisões, elas são dadas aos poucos. Até nós, na nossa própria vida, quando fazemos alguma coisa séria, nós temos que fazer com muita, muita cautela. O que está sendo liberado pelos governos, todos eles, em maior ou menor grau, é a pontinha do iceberg. O que pode ser liberado é o que está sendo liberado. Porque o segredo continua, que é o grosso volume das informações que estão abaixo da linha d'água. E nós sabemos disso. E nós não vamos descansar enquanto nós não tivermos, pedacinho por pedacinho, esse iceberg aqui liberado. Nós estamos trabalhando para isso. Vários são os países que já liberaram. Aqui estão alguns deles. Essa palestra, a última vez que eu apresentei, foi em fevereiro desse ano na Argentina, então é por causa da Argentina que eu termino essa lista. Vocês veem? Tem o Vaticano, Nova Zelândia, Noruega, Inglaterra, Chile, etc. Hoje a lista teria de 30 e poucos nomes de países. Na Argentina eu sinalizei para dar uma cutucada nos irmãos. Os irmãos não sacaram uma coisa lá, Gerênio, importante que eles tinham que ter sacado. No dia 27 de dezembro do ano passado, 2 dias depois do Natal, alguns antes do Ano Novo, um voceiro, um porta-voz da Força Aérea Brasileira, Força Aérea Argentina, esse homem, o capitão Miguel Hualpe, foi à rede de televisão para falar que o governo argentino iria estabelecer uma comissão de pesquisas oficiais do fenômeno UFO, como já houvera antes em várias partes do país investigações. Bacana, né? Que decisão quente da Argentina, né, Jenner? Está prestando atenção? Ô, Jenner! Pô! Jenner, o que os irmãos não sacaram na Argentina foi: que urgência é essa dos caras de dar uma declaração dessa 2 dias depois do Natal e 4 antes do Ano Novo? Por que não fazer com qualquer outro argentino ou brasileiro ou qualquer outra pessoa com relação? Daí essa notícia vai para o dia 10 de janeiro, depois de passar as festas. Mas não. Os caras tinham uma urgência. Quando eu mostrei isso para os meus amigos argentinos, eles... é verdade. Muito suspeitoso isso. Eles não tinham se dado conta da urgência. E depois as informações começaram a vir. Naquela ocasião, pouco antes, tinha havido várias observações ufológicas em cima das bases da Argentina na Antártida. Também no lado chileno, no lado Uruguai, na Nova Zelândia, no Largo da Nova Zelândia. E talvez, com medo de ser pego de surpresa pela população, vocês não estão falando nada sobre isso, aconteceu agora na base de vocês da Argentina. O governo tomou a iniciativa e estabeleceu essa comissão de pesquisa naquele país. Os caras não sacaram isso. Dia 27 de dezembro. Quem que deixa para tomar uma decisão dessa, Pedro? No dia 27 de dezembro. Ele não faz nada. Já 5 dias antes do Natal e 5 depois do Novo, a gente não está fazendo nada. A gente só pensa em peru, festa, bola de não sei o quê, panetone, comida, bebida, champanhe. Dá uma declaração dessa? Deve ter alguma razão muito séria, né? Vamos atrás para descobrir. Agora, para finalizar, é importante que se diga o seguinte: seja pequena, seja grande, e naturalmente, sendo pequena, nós vamos atrás de fazê-la ser grande. A abertura dos documentos não é para os ufólogos, é para a sociedade brasileira. Os ufólogos estão fazendo esse trabalho como membros da sociedade, parte da sociedade. E nós vamos fazer um outro trabalho adicional, que é acordar a sociedade e dizer: sociedade, nós trabalhamos e fizemos os documentos serem abertos. Estão hoje no Arquivo Nacional, nos arquivos nacionais, com acesso restrito a todos, em Brasília e no Rio de Janeiro. Resta, no entanto,
que a população tome conhecimento desses fatos gravíssimos e seríssimos e com grande repercussão para a ufologia brasileira, para a ufologia mundial e, naturalmente, para toda a população do planeta. Ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência de me aturar até agora. Valeu! Se tivermos tempo para pergunta... Começar com uma pergunta que veio pelo Twitter, da Denise. Oba. Ela pergunta se existe alguma estatística sobre contactados no Brasil. Bah, esse é um assunto sério. Contactados. Como é o nome da pessoa? Denise, se por contactado você está se referindo àquelas pessoas que alegam terem sido escolhidas por ETs para estabelecerem contatos com eles, nós temos, então, uma resposta. Se por contactados você está se referindo a pessoas que foram abduzidas, levadas na marra, selecionadas de qualquer maneira pelos ETs, mas não de livre e espontânea vontade, então nós teríamos uma outra resposta. No primeiro caso, daqueles que alegam estar em contato, lamentavelmente, não só no Brasil, mas em nenhum outro lugar do mundo, e eu conheci gente como Stan Romanek, Edward Meyer, inúmeros, em todo o mundo, Carlos Dias, que alegam ter sido escolhidos de alguma forma por extraterrestres para receber mensagens. E não consegui ver em nenhum desses casos, nenhum fato que me leve a crer que isso seja verdade. À exceção de alguns detalhes de alguns casos. E nós falamos agora há pouco do caso de Antônio Urzi, na Itália. Mas o Antônio Urzi não alega ser um contatado. Pelo contrário, ele é muito surpreso com o fato de que onde ele está, ele olha para cima, qualquer pessoa ao redor dele, e eles passam a ver naves e a filmar naves. Antônio Urzi tem uma história sobre ele, numa edição da UFO, tem um DVD sobre ele, o caso Urzi. É um rapaz de seus 30 e poucos anos, é amigo meu, ele reside numa periferia de Milão, casado com a Sibila, um casal normal, ele é designer de moda, tá? Apesar disso, não é gay, tá bom? E ele tem essa característica, de onde quer que ele está, ele começa a filmar o céu e aparecem naves. E o ponto mais sério do caso dele é que ufólogos, e os ufólogos são muito territorialistas, brigam demais, quebram o pau, à exceção dos da revista UFO, que são sempre muito unidos. Mas, tirando os da revista UFO, vocês podem ver que na ufologia brasileira há um quebra-pau danado. Os ufólogos são muito territorialistas, egoístas. No caso do Urzi, ufólogos que até então não se bicavam, que se acusam, que quebram o pau entre si, baixaram as suas guardas e, com relação ao Urzi, eles são unânimes. É um fenômeno legítimo. Antônio Urzi, pesquisa na internet. Claro que vocês vão encontrar, quando pesquisar Antônio Urzi, um monte de tranqueira. Porque nenhum caso dessa envergadura é totalmente quente, como nenhum caso é totalmente frio. Sempre tem alguma coisa aí. E essa é a gostosura, a doçura, a delícia da ufologia. Apurar, tirar aqueles 10% de trigo daquele montão de joio. Dá um trabalhão danado. Antes da internet era mais fácil. Agora ficou bem mais complicado, porque o volume de dados aumentou. Mais alguma pergunta? Denise, depois me manda um e-mail, aj@gevaerd.com, ou vai no site da UFO, clica contato com o editor, manda uma mensagem para mim, e eu te passo links e informações sobre esse caso e de outros casos também. Não tem mais pergunta?